Salmos, capítulo 71. Davi confia em Deus. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste um mandamento que me salva. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, também quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muito males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão confundidos, envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Salmos, capítulo 72. O reino de Salomão prefigura o do Messias. Salmo para Salomão. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra.
Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sebá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e as cidades florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando dos pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados neles. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurados. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, visitantes, os novos inscritos. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Eu quero, irmãos, que os irmãos ouça esse vídeo áudio com a sua Bíblia na mão. Amém? É muito importante você acompanhar com a sua Bíblia na mão. As igrejas mundanas hoje em dia usam só tablet e celular, colocando ali Bíblia no celular. Isso não agrada a Deus. Não digo que Bíblia no celular é pecado, mas deixar a Bíblia física e pelo celular indo para a casa de Deus, isso não agrada a Deus. Isso eu tenho certeza. E privilégio é levar a Bíblia para a igreja, falar que é um cristão. Uma pessoa vai ver de longe, vai ver que é um cristão, porque está com a Bíblia na mão, a espada. Louvado seja Deus. Amém? Então, amados irmãos, vamos começar aqui do comentário 71. Davi confia em Deus. Olha, Davi era muito as lutas de Davi, mas contudo ele orava a Deus. A chave da vitória é a nossa oração. Nós não podemos deixar de orar. Se nós parar de orar, nós vamos ser um derrotado, uma derrotada. Satanás vai nos dar uma rasteira e logo nós estamos caindo no pecado. Então, os irmãos que estão aí perdendo o primeiro amor, não estão orando mais. Antigamente jejuavam o dia todo, hoje estão jejuando só uma vez na semana. Tome cuidado. A Bíblia fala, Deus repreendeu e é um pecado deixar o primeiro amor. Lembra como você antigamente era e como é que você está hoje? Então volte-se para trás, volte-se para a primeira fé. Aleluia, louvado seja Deus, e seja um crente fervoroso, uma crente fervorosa. Aleluia, sacrifica-se essa carne podre de você, meu irmão, minha irmã. Está me ouvindo agora? Aleluia, porque Jesus falou, aquele que não aborrece a sua própria vida, por amor de mim, não é digno de mim. Aborrece a sua carne no jejum, na oração. Castiga a sua carne na oração, no jejum. Aleluia. Louvado seja o nome. E aí tu vai ver tua vida ser sempre alegre, sempre contente, na luta.
na bonância, na falta de dinheiro. Você vai ver se você viver uma vida constante de oração, de jejum. Por isso que louvado seja Deus, Davi vencia, porque ele consultava a Deus naquilo que ia fazer, ele orava a Deus e de Deus pelejava suas causas. Aleluia. Deus abençoava ele e Deus ajudava a levar a sua cruz. Isso tudo na oração, isso tudo no jejum. Amém? Salmos, capítulo 72. Os irmãos prestaram atenção? O reino de Salomão prefigura o do Messias, o título. Antigamente não existia capítulos e nem versículos na Bíblia. Na Bíblia original não existe capítulos nem versículos. Amém? Que os servos de Deus do passado, os profetas, Davi e os demais, não colocaram títulos nem versículos, mas Deus usou um homem para aumentar a nossa compreensão. Aqui, Davi escrevia para o reino de Salomão, mas ao mesmo tempo é uma profecia de Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, muitos falam, eu quero primeiramente falar o seguinte: muitos falam que Salomão foi para o inferno. Mentira, não creia nesses testemunhos mentirosos aí. Eu posso comprovar, agora eu não sei os versículos, mas se os irmãos quiserem, comente aí. Se os irmãos quiserem, comente aí que eu vou dar os versículos que Salomão foi salvo. Amém? Se os irmãos tiverem dúvida, comente aí no comentário que eu vou estar dando os versículos depois. Tá bom? Tome cuidado desse testemunho aí, Kenzo Atsushi, Roberto Atsushi. São testemunhos falsos. Você pode ver que teve pessoas denunciando esses testemunhos. Essas pessoas nem existem, né? Foram fazer uma pesquisa, a pessoa nem existe. E o que acontece agora, esses canais que divulgava, eles nem estão mais colocando esse testemunho de Robert Atsushi, né? Por quê? Porque foi descoberta a mentira deles. E mesmo se voltar a vir, é mentira. Amém? Toma cuidado, meus irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Já foi comprovado que esses homens não existem. Testemunhos mentirosos. Fala de doutrina. Mas lá no Kenzo Atsushi fala que ele foi aos infernos e pegou a alma da pessoa e fez uma aliança igual a de Jesus Cristo. Mentira! Nunca! Aliança igual a de Jesus Cristo? Nunca! Jesus é santo. Eles querem fazer, sabe o quê? O diabo é astuto. Eles querem fazer um homem perfeito, para você colocar defeito no seu pastor, no obreiro, na obreira, que é homem de Deus. Que esse sushi é perfeito e o meu pastor não chega nem aos pés. Então tome cuidado, o diabo é astuto. Desse testemunho mentiroso aí, voz robótica, fuja. Fuja desse testemunho de voz robótica, fuja. Esse testemunho mentiroso. E quem apoia a mentira também está no mesmo pecado. Então toma cuidado. Você aí que está ouviu já que esses testemunhos, 99% testemunho de voz robótica é mentiroso e está ainda consentindo com o pecado, você está no mesmo pecado. Se arrependa em nome de Jesus para ser uma nova criatura. Aleluia. Porque quem consente com a mentira se faz mesma coisa que o mentiroso. Diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32. Aleluia. Vamos ler aqui então. 72, né? Comentário 72. Veja bem. O versículo 15 fala o seguinte. Salmo 72, 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele orações de todos os dias o bendirão. É bíblico orar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, levantar nossa voz e orar por Jesus Cristo a Ele, pedindo a Deus bênção, porque Ele é o próprio Deus. No nome dEle, no nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. É bíblico. Jesus falou, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome o recebereis. Louvado seja Deus. Louvado. Pode orar ao Deus Pai,
pode orar ao Deus Filho e pode orar ao Deus Espírito Santo. É um só Deus, aleluia, na pessoa de Deus Pai, aleluia, louvado na pessoa de Deus Filho e na pessoa de Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, aleluia, Estevão, ele invocou o nome do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ali para ser apedrejado, né? Ele orou para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é bíblico, louvado seja Deus, orar por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Então, e esse aqui é uma profecia, o reino de Salomão prefigura o do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem que ele é um Deus amoroso, todos necessitados que venham a ele. Venha a ele, meu irmão. Como você pode vir a ele? Ouvindo aí os vídeos aí, vídeo áudio, não filmagem, vídeo áudio dos irmãos aí de doutrina, você vai aprender. Você vai aprender de Jesus Cristo. Os irmãos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, você vai aprender de Jesus Cristo. A mensagem santa, aleluia. Aprender de Jesus Cristo, né? Vindo a Ele através da oração, orando junto com os irmãos na live. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero fazer um apelo aos irmãos, para os irmãos orar com o pastor Eduardo Santos ao meio-dia, às 6 horas da tarde, 18 horas e à meia-noite. Amém? Se inscrevam lá no canal do pastor Eduardo Santos, da igreja, na verdade, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. O pastor Eduardo está lá pregando aos domingos, à noite, né? Mais ou menos 8 horas da noite, 20 horas, melhor dizendo, do domingo. Então eu quero fazer um apelo aos irmãos. Eu vou deixar aí o link para os irmãos se inscreverem no canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E a bênção vai ser muito grande, muito maior do que aqui nesse canal aqui. Você vai ver que é um canal abençoado do pastor Eduardo Santos. A bênção é muito maior. Amém? Não deixe de orar com o servo de Deus, consagrado servo de Deus, pastor Eduardo, né? Ouvir as pregações. Tem a rádio também, a rádio Igreja Pentecostal, a rádio Filho de Deus. Pesquise na Play Store, rádio Filho de Deus, Filho de Deus, rádio Filho de Deus na Play Store. Vai estar ali o símbolo, esse mesmo símbolo aí que você está vendo aí, ó, do lado da Igreja Pentecostal do Filho de Deus na tela aí. O slogan da igreja aí, ó, é esse mesmo. Você vai ver lá na Play Store lá. Louvado seja Deus, o símbolo. E baixe lá, ouça 24 horas no ar. Uma rádio abençoada com louvores antigos, testemunhos, sinais que Deus tem operado, curando as pessoas. Deus tem curado, Deus tem libertado as pessoas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Ele opera pela sua infinita misericórdia e pela santidade que há na igreja. Aleluia. Se não há santidade na igreja, Jesus Cristo não está lá. E se tiver algum sinal, alguma coisa, não é Deus, é o diabo que está enganando ali naquela igreja mundana, naquela igreja que apoia a política, que apoia o divórcio e o segundo casamento após o divórcio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Eu vou deixar aqui um louvor para os irmãos ouvir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Apresentamos o louvor com o título Firme na Rocha, da composição do pastor Roberto Medrade, arranjo e voz do irmão Paulo Júnior.
Jesus comparou aquele que ouve a palavra e coloca em prática, como o homem que edifica a casa sobre a rocha. Ali desceu corrente forte, combateu contra ela. Ali desceu corrente forte, combateu contra ela, mas não conseguiu derrubar, porque sobre a rocha estava, firme para sempre, mas não conseguiu derrubar, porque sobre a rocha estava, firme para sempre. Jesus comparou aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, como o homem que edifica a casa sobre a areia. Ali desceu corrente forte, combateu contra ela. Ali desceu corrente forte, combateu contra ela e conseguiu derrubá-la, porque sobre a areia estava edificada.